Bem-vindo ao nosso Pod Roça. Eu, Wanderson Belli, junto com Silvana Grelli, temos o prazer de receber o Dr. Emílio Garcia Júnior. É um prazer estar com você aqui, Emílio. Médico veterinário, conta um pouquinho pra gente aí, dessa passagem aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pod Roça, Silvana, Wanderson. Muito contente de estar aqui, agradeço o convite, né? Fico muito contente em poder colaborar com o meio, com informação, com troca de conhecimento. É um prazer estar aqui. Então, bem-vindo, tá? É um prazer estar te recebendo. Você que foi um dos nossos incentivadores na genética, né? Foi quem nos ajudou no princípio do nosso trabalho na pecuária. Então, assim, é muito bom estar aqui para conversar com você. E, assim, a gente sabe que você tem hoje um trabalho numa empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como é que é esse trabalho seu, esse trabalho seu dentro dessa empresa. Eu sou médico veterinário, né? Atuo na indústria farmacêutica. Hoje estou como coordenador técnico e comercial, né, da Gener Grandes Animais, que trabalha nesse segmento veterinário, trabalha na saúde humana, mas também no segmento veterinário. E dentro do meu cargo, o que a gente faz, né? A indústria produz os produtos, né? Então, eu sou o meio de ponte de comunicação entre a indústria e o produtor, né? Por meio disso, a gente tem a distribuição, tem a revenda. Então, eu sou o cara que vai capacitar uma equipe, que vai pegar um problema de um produtor e tentar ajudá-lo tecnicamente, que vai direcionar o uso dos produtos. A gente tem uma linha reprodutiva, né, dos hormônios para IATF, para inseminação artificial em tempo fixo, para fertilização in vitro. Então, assim, é altamente técnico, né? Então, assim, eu entendo no agronegócio, né, até vejo mais a agricultura um pouco mais profissionalizada, mas a pecuária em si, ela hoje está muito tecnificada, mas pouco profissionalizada, né? Então, por isso, visto isso, precisa de um cargo técnico, né? De uma pessoa técnica para quê? Para direcionar, para apoiar, para ajudar, visto as necessidades dos produtores. Porque, assim, reprodução é tudo na fazenda, né? E aqui é o que você mais bate, parece, não? Ah, com certeza. Vai bem em cima. Que é o trabalho que você tem que fazer intensivo. Que sem reprodução, numa fazenda de leite, não se vai. Não se cresce, não né? se cresce, né? O rebanho não vai. Me fala, Emílio, qual que é o benefício do Lactatropin? O que o produtor tem de rentabilidade? O Lactotropin, para quem não conhece, ele é um BST, né, de uso contínuo, né? Então, assim, a somatotropina é algo que a vaca já produz, né? Então, pensa comigo, vamos pensar num um ciclo de vida de uma lactação de uma vaca. Então, a vaca pare com 60 dias, ela tende a voltar a reconceber, então ela já está prenha, e esse bezerro começa ali nos 90 dias a pastar, então vai depender um pouco menos da mãe. Então é a forma natural da mãe, já quebrando esse leite, já pensando no bezerro que ela tem dentro da barriga dela, ela tem uma ação do enzima que chama plasmina, né, que vai fazer a apoptose dessas células de leite e vai diminuir a produção de leite. Por isso que a gente tem uma escala de produção de leite. A vaca tem aquele pico de lactação e depois vai caindo. Tudo isso se dá por esse movimento. O que a somatotropina faz é inibir um pouco a ação dessa plasmina e manter mais nutriente para essas células produtoras de leite. E aí, né, a gente tem uma escala, a gente segura um pouco mais a lactação dessas vacas, principalmente aqui na zona da mata, que é a nossa região. A gente trabalha com um gado, né, mestiço, né, meio sangue holandês, que é o taurino, com gir, né, que é zebuína. Então a gente tende a ter, apesar do melhoramento genético estar evoluindo muito nisso, uma escala de produção, né, mais curta. Então a lactotropina é fundamental para esse tipo de produção. Ajuda na persistência e lactação. Com certeza. E me fala uma coisa, olha só. A Gener, você vê a Gener como, assim, o que é melhor na sua opinião? Fazer um IATF ou uma FIV? No seu modo de pensar hoje, para um pequeno produtor, vamos falar do pequeno. O que acelera para o produtor pequeno? Vamos lá na base, né? A FIV está dentro da IATF, né? Tanto é que a sigla de uma da IATF é inseminação artificial em tempo fixo, e a FIV, que chama TETF, é transferência de embrião em tempo fixo, né? O que eu penso, né? Primeiro você vê o que você quer lá na frente. Não adianta você fazer uma FIV sem ter um planejamento. Planejamento que eu digo o quê? Quanto que eu quero crescer meu rebanho? Quanto que eu tenho de alimento para esse rebanho? Então eu acho que o fundamental antes da pessoa começar qualquer coisa, ela planejar bem. Como se planeja isso? Primeiro você tem que ter dados. Porque esses dados vão te fazer ter mais embasamento para você tomar essa decisão, né? Porque a FIV, né? O que muda da FIV para a IATF? Para mim muda a mãe. Porque na IATF eu vou usar as minhas vacas, vou fazer inseminação com touro, né?
E esse touro pode ser o mesmo touro da IATF, o mesmo touro da FIV. Então, o que vai mudar é a mãe. Na diferença da IATF para a FIV é porque na FIV eu aspiro uma vaca que eu considero melhor, dependendo do meu parâmetro, e aí eu vou multiplicar os ovos dessa mãe in vitro e vou fazer uma replicação desse animal. Só que nós temos alguns parâmetros que devem ser olhados, né? Eu tenho alguns clientes que a gente tem bastante desafio na FIV porque tende a ter uma concepção ainda menor. A FIV é algo um pouco mais novo, né? É uma técnica mais invasiva, então a gente tem que ficar de olho. Eu tenho visto muitas pessoas com o olho aberto demais para a FIV, querendo replicar, mas esquecendo da eficiência. E a gente sabe que a gente tem um mercado hoje com margem muito estreita, né? E a gente tem que ficar atenta principalmente no índice que eu tô tendo. Então eu acho que o produtor tem que olhar primeiro o quê? O meu índice, como que eu estou, para depois pensar no melhoramento genético. É, porque o que você está me falando, então no caso do pequeno produtor, a melhor forma para ele ainda fazer a inseminação. Em bateria de números, para não errar muito, diria assim. Exatamente. Digamos que a IATF tem um custo menor, né? E uma margem de erro menor. E vamos supor, para você fazer FIV, ou você tem que ter uma doadora, né? Muito superior para compensar esse valor da FIV, ou você tem que comprar de fora. Então eu acho que não há regra, né? Não, sim. Não é via de regra, né? Mas acredito que tem, olha, a gente sabe que também, Vandinho, tem programas hoje, né? O Laticínio Porto Alegre, eu sei que tem um programa de FIV, o Sebrae tem um programa de FIV, inclusive eu participo dele, é fantástico. Dizem que é muito bom. Muito bom, eu indico todo mundo, entendeu? Ele não é gratuito, mas eles pagam cerca de 85% ou 90% do custo total, você entendeu? E o que você tem que ter as receptoras, você pode optar por genética de fora, entendeu? Pode aspirar as suas também? Pode aspirar dentro de casa também, né? No meu caso, eu faço com genética de fora. Eu já tenho animais hoje com o programa do Sebrae com 1 ano de idade. Que você também é produtor, né? Que é bom ressaltar isso, que às vezes a pessoa fala assim, não, mas tá falando, mas não... o desafio também você tem esse, não tem? Exatamente. Além de conviver, né, praticamente eu dedico a minha vida a estar em produtor, né? Eu até brinco que eu tenho que amar muito o que eu faço, porque eu saio segunda de manhã de casa e volto na sexta e trabalhando como com é que famílias. é feito isso? Que era uma das perguntas que eu queria fazer para você. Como é que é feito essa seleção esse trabalho em regiões? Como é que é isso dentro da empresa? Como é que é direcionado isso? Vocês têm um trabalho, vocês selecionam? Como é que é feito isso na real? Como é que você chega na propriedade? Então, Silvana, eu falo o seguinte, né? É do couro que sai a correia. Eu gosto de ser transparente com as coisas. É o seguinte, uma empresa precisa crescer. Ela tem as contas dela para pagar. E eu acredito que essa empresa precisa me pagar. Então, eu tenho uma coisa intrínseca minha que é produzir, né? E aí eu vou nos números. A gente tem uma base de dados muito bacana que eles passam para nós. A gente tem um Power BI, que é um programa, é um software que tem a inteligência artificial trabalhando por trás dele, e ele nos direciona. Eu brinco muito que eu tenho 80-20. 80% do meu faturamento está em 20% dos meus clientes, né? Então, o que eu, como Emílio, trabalha, né? Eu não tenho braço para visitar todo mundo, né? E os clientes aumentam. Hoje eu faço a região que é a Zona da Mata e o Rio de Janeiro todo. Então, primeira coisa que eu preciso, parceiro. Eu tenho várias parcerias, como vocês podem ver. E aí, o que eu faço, né? Eu atendo as minhas contas chaves, né? Que são os clientes grandes. E o restante que eu tento fazer é capacitar ao máximo a equipe. Porque quanto mais você capacitar a equipe, mais você vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, a gente vai guiando, igual eu falei, do mesmo jeito que o produtor tem que ter base de dados para ele tomar a decisão, a gente tem os nossos dados, que são números, faturamento, né? E que a gente vai trabalhando. Eu brinco que o coordenador de vendas, ele trabalha o sell-in, que é o que entra na distribuição ou na revenda. E eu trabalho o sell-out, que é o que sai da revenda para o produtor final. E para ter sell-in, tem que ter sell-out. Senão, não vai ter equilíbrio. Você entendeu? Hoje você, Emílio, agora eu vou te zoar, né? Você é um personal influencer, porque eu te vejo muito nas redes sociais. A empresa te valoriza por isso? Você tem um gancho, isso dentro do seu patamar como gerente aí da sua empresa? Isso te traz, as redes sociais te dá alguma coisa dentro da empresa, te traz rentabilidade, te traz, isso abre caminhos para você? Ô Silvana, eu acho que isso é uma coisa muito mais minha do que propriamente da empresa, né? Mas que agrega para ambos. Porque é o seguinte, eu sempre tive uma coisa minha e de crescer. Eu sempre tive essa vontade de aprender, de estar crescendo. Eu acho que vocês, né? A gente se conhece há um pouco de tempo, né? E a gente vai evoluindo, né? Sim. Então, número 1, a questão da imagem, né? Eu realmente tomei uma posição de elevar a minha imagem, agregar valor a ela, né? E acredito que isso me agrega em faturamento, de ser mais bem visto, principalmente de ser referência. E quando você é referência,
A pessoa pensa, eu tô com esse problema, eu vou chamar quem? Vou chamar o Emílio. Eu vou fazer uma palestra, vou chamar quem? Vou chamar o Emílio. Isso me traz mais clientes, isso me traz mais oportunidades, você entendeu? Porque eu acredito muito nisso, né? Nenhum segmento vai deixar uma pessoa milionária a não ser um grande empreendimento. Eu acredito que é um conjunto de coisas que vai fazer você subir de patamar. Não acho que o emprego da União Química, mesmo que ele seja bom, vai me deixar rico. Mas assim, eu aproveito o know-how que eu tenho, né? Meu network, para o quê? Para agregar cada vez mais. Vou dar um exemplo da própria FIV, né? Eu faço FIV pelo Sebrae, mas também faço pelo particular para mim. Se eu não tivesse contato com a linha da Tecnopec e com os produtores que fazem embrião, eu não conseguiria fazer FIV lá em casa. Não, por quê? É um mercado totalmente fechado. Mas como eu conheço, tô lá atendendo, eu vi aquela oportunidade, tô tentando fazer um investimento a fim de ganhar lucro. Mas eu vejo uma coisa em você, a gente acompanha e tal, eu vejo que você é palestrante em várias propriedades. Da onde que você tirou essa ideia? Se inspirou em quem? Olha, é uma história bem bacana, né? Eu sou muito grato aos meus pais por sempre ter me colocado no âmbito de vendas. Eu lembro direitinho, eu era pequenininho, meu pai falava desse jeito comigo, meu filho, vende alguma coisa que vender dá dinheiro. E meu pai, sem estudo nenhum, aquele dia, né, para mim ele foi o meu maior professor. Por quê? Eu vendo lactotropin e linha de hormônio para IATF do mesmo jeito que eu vendia chup-chup lá atrás, né? Então, assim, eu até aproveito isso para colocar um gancho, né, na questão de realidade, que é o seguinte, Vandinho, os nossos pais não nos devem nada. Não nos devem absolutamente nada. Eles fizeram o que eles tinham capacidade de fazer. Até porque os nossos pais não fizeram aquilo que eles não sabiam fazer. Entendeu? Então eu vejo muitas pessoas assim, martelando aquela coisa dos pais, batendo no passado, sendo que isso não vai mudar. Eu acho que a pessoa tem que focar no quê? No que está no controle dela. Que é o quê? Ressignificar aquilo e dar o passo, seja você o diferente, né? A vida é sua, né? Exatamente. E essa questão de palestrar, assim, eu não me vejo ainda como palestrante, mas quero chegar lá, é o seguinte, como eu rodo muito fazenda, eu tenho oportunidade de estar aprendendo e trocando informações, né? Informação e conhecimento na prática. E as conversas nas cozinhas da fazenda rende muito. Rende muito, porque eu sei aonde... Você aprende muito, troca muito. Isso é o que eu acho, assim, que foi até a nossa ideia de vir para o podcast, de fazer o podcast, né? A ideia até foi do Vandinho, de realmente estar conversando com as pessoas e levando informação para as pessoas. Porque você cresce, nós lá, né? Nós começamos sem nada, com 80 litros de leite, e aí conversando com as pessoas e as pessoas nos incentivando a mudar o manejo e mudar o gado e entrar na genética, como que isso fez diferença na nossa vida. Informação, né? Por causa de informação. E as pessoas, a partir do momento que foi vendo que a fazenda foi crescendo, os profissionais também foram chegando. Isso também é um desafio? Chegar numa fazenda é um desafio hoje ou não? É um desafio. Por quê, né? A gente tem muitas empresas, né? A concorrência é muito grande, né? E para você entrar dentro da fazenda, você tem que depende do jeito que você quer entrar, né? Eu não quero entrar por entrar, né? Você quer entrar para vender, eu quero entrar para agregar alguma coisa de valor, porque é uma parceria de mão dupla, né? Eu preciso ganhar e que essa pessoa esteja ganhando. Então é o seguinte, e aí que eu falo que entra aquela coisa da imagem. Como você já tem um know-how de referência, é muito mais fácil para entrar. Hoje eu consigo, até porque eu quase que não tenho agenda. Começa a virar o contrário. Eu lembro como se fosse hoje. Das primeiras vezes que eu entrei, quando eu entrei na União Química, eu fiquei ocioso. Eu não tinha lugar para ir. Hoje é o contrário, cara. Tem amigo meu, um exemplo, nossa, quanto tempo que eu não vou na fazenda? Não é porque eu sou ruim, não falta, tem tempo. A gente fala pelo telefone, às vezes. Lógico que a gente tem mais proximidade, aí vai trocando ideia. Essa semana mesmo eu falei com o Vandinho sobre assuntos da roça lá e pronto. Mas acaba que falta tempo. Então, essa questão de entrada em fazenda, eu acredito que ao longo do tempo, né, eu, com muita humildade, procuro estar no máximo e aproveitar as oportunidades. Mas você acaba entrando onde a porteira está aberta. As portas vão se abrindo também, né? Aquele bate-papo, tal, Exatamente. fulano tem. Assim, e eu te falo que falta para muito funcionário, às vezes o patrão fala e às vezes o cara não... Quando você pega um cara técnico e põe cara a cara com o cara, às vezes funciona muito. Às vezes, não é desmerecendo, às vezes você tem toda a habilidade da palestra, mas o dono da fazenda, às vezes tem mais um manejo que você, mas assim, você vai lá e o cara segue e arrisca. Às vezes é bom ter uma pessoa de fora também, você não acha isso? Com certeza, eu acho que, pra mim, tá, Vandinho, uma opinião minha, o melhor
tipo de produtor, porque todo mundo hoje quer, como que eu devo ser, né? Para mim, o melhor produtor hoje é o generalista. O que é um produtor generalista? De tudo ele sabe um pouco, ele tem conhecimento e know-how para tudo. Parte de agricultura, qualidade do leite, reprodução, né, sanidade animal, mas acima de tudo, para tudo ele tem um consultor. E esse consultor, muitas vezes, não precisa de você ter investimento nele, né? Alguns casos sim, mas alguns casos as próprias indústrias têm os consultores técnicos, né? E como você tem know-how para isso, você sabe filtrar o que ele passa, né? Uma coisa que eu vejo, que eu acho muito errado, na maioria das vezes, é que a pessoa tem uma visibilidade desse consultor como a gente brinca, um veterinário, ele quer me empurrar. Não, cara, pelo menos eu tento ser o mais transparente possível e a venda para mim é uma consequência, não é um ato, né? Então, tento colocar e transparecer, deixar tudo transparente, é isso, isso você dá importância, isso você não dá, eu tenho essa oportunidade e eu vou trabalhando, por quê? Mais importante, Silvana, do que abrir um cliente, eu acho que é manter aquele cliente aberto e operando, entendeu? E eu acho que é um grande desafio você manter por anos, né? Isso é você que pode falar, né? Porque realmente é complicado a gente, né, ficar no mercado hoje, principalmente assim, uma coisa também que eu queria te perguntar, dentro do cenário atual que a gente está, e assim, nós somos novos na lida como pecuaristas, você mesmo sabe, a gente começou a tirar leite em 2020, né? Entramos na fazenda em 2019, né? Com 80 litros de leite, e aí aquele processo, sem um hectare sem plantação, não tinha nada. Então, assim, foi todo um processo até chegar a primeira troca de gado, que nós tínhamos o pessoal, até um amigo também, que você conhece, que é o Léo, e ele falava, tem que trocar o gado todo, e você acreditar que você tinha que trocar o gado todo e o medo de você não tinha conhecimento, e acabamos trocando o gado todo, e aí começou a história de tirar leite. Então, assim, é um processo difícil, entendeu? E tem os tropeços que você dá, e que você quebra a cara, e que você erra na gestão. Então, assim, são coisas que são bastante complicadas, e a gente sempre realmente precisa da orientação técnica. Isso, assim, para a gente na propriedade foi muito importante ter vocês lá dentro e nos orientando. E principalmente quando você erra, você precisa mais ainda das pessoas para poder conversar, para poder realmente assim ver qual o direcionamento e não desistir. Que é hoje que eu acho hoje assim, né? O produtor hoje, o médio produtor como nós, está realmente nesse momento assim, desisto ou continuo? O que você acredita a nível dessa crise que nós estamos hoje? Leite, né? Estou falando de leite, tá? Você está falando aí da sua empresa, que é o lado da reprodução, que, claro, para a gente vencer a reprodução é importante, mas hoje eu te falo, Emílio, como proprietária, hoje você não está conseguindo nem vender. Entendeu? Então, assim, aí você fica naquele impacto assim, o que fazer? Gessou. Então, assim, até mesmo você pensa, a gente teve uma safra ruim, tá? Aí você vai assim, bom, eu vou acelerar a minha reprodução e eu vou ter comida para isso tudo. Tá? Então, essa é uma grande, acho que assim, é uma grande questão para o produtor hoje. Vou acelerar. Eu tive uma época que que aconteceu? A gente focou em leite. Então, assim, você foi uma das pessoas que trabalhou em cima da indução de lactação. Me fala um pouquinho para o produtor, porque assim, eu acho que a indução não é uma coisa que é muito usada para os produtores. Você acha uma boa técnica? É algo nesse momento agora que de repente, né? De repente que você precisa ter mais leite, porque o custo está muito baixo, você precisa acelerar. Você acha que é uma boa assim, alternativa ou uma estratégia? Exatamente, vocês falaram de estratégia, né? Eu vejo a indução de lactação muito voltada nisso. Vou voltar lá atrás na questão do momento da crise, né? Eu penso o seguinte, assim como tem a crise do corte, a gente tem crise do leite, altos e baixos. O que eu vejo no geral, no macro, sabe? Os produtores que fizeram um pé de meia lá no momento bom, que todo mundo teve um momento bom, isso a gente não tem que esconder. Na pandemia a gente teve um momento muito bom, né? Então eu vejo muitas pessoas falando do momento ruim, mas esquecendo do momento bom. Quem se preparou lá, quem otimizou, quem investiu lá, hoje está colhendo fruto. Eu tô vendo muitas pessoas passando muito tranquila
por Sim, esse lógico. momento agora. Por quê? Principalmente pela base que fez, seja ela de investimento, seja ela de comida, seja ela de genética, entendeu? Porque nós estamos num momento de crise, né? Nós temos um problema lá atrás, ali atrás de importação de leite, que inflacionou um pouco o mercado, diminuiu o custo do nosso produto principal, que é o leite. E aí, uma outra coisa que é o problema da incerteza, e ela atrapalha o comércio. Então, o comércio hoje vai muito mais pela incerteza que o produtor tem. Eu invisto ou não? O que eu faço? Eu tô com medo, então... E o comércio para tudo. E querendo ou não, principalmente na zona da mata, o leite é totalmente responsável, é totalmente dependente do corte. Você já percebeu que quando o corte está indo bem, o leite vai embora atrás, e o comércio principalmente? Por quê? Mata as vacas, né? Tem preço bom e põe reposição para dentro e o comércio começa a girar e tudo vai tendo Uma mais cadeia, oportunidade. Né? Exatamente. Aí a gente cai no momento seguinte, eu controlo o mercado internacional de leite, eu controlo a importação a grosso modo? Não, eu posso influenciar, como nós vamos influenciar agora dia 18, eu acho incrível essa ação que a gente vai ter, mas a gente não controla. Então eu acho que a gente tem que focar no que controla. Indo para as coisas que a gente controla, vou falar de uma alternativa igual você perguntou e já te respondendo, que é a indução à lactação. A grosso modo, para mim, o que é a indução à lactação? Primeiro, vamos explicar hormonalmente. É uma condução hormonal que a gente faz do terço final dessa vaca. Então, hormonalmente, eu estou replicando nessa vaca uma condição hormonal que ela teria naturalmente na final da gestação dela. E aí ela começa uma nova lactação. Eu vou fazer em tudo e vou colocar isso para minha vida? Não, com certeza não, porque não tem como e a conta não fecha agora. Eu tenho ali alguns animais parados. Sei que o corte não está pagando nada. Por quê? 200, 190, 200 é vaca gorda. Vaca de leite é 160 para baixo e ninguém quer. Não, eles não querem. A verdade é assim, ele olha para sua vaca, eu falo assim, né, as vacas são confinadas, estão lá com 20 arrobas e eles falam assim, mas não está no ponto. Eu falei, mas como? Exatamente. É o ponto, né? Ao mesmo tempo não tem ninguém para comprar, mas se você sair ninguém para comprar sua vaca, ao mesmo tempo se você sair para comprar uma vaca, também tá caro, porque ninguém quer desprender. Então, eu tenho essa tecnologia que com cerca de 350, 400 reais, eu torno um animal numa lactação que vai ser 80%, conforme os estudos, de uma lactação natural, onde 72% desses animais voltam a reconceber. E a gente sabe que mesmo tendo um índice bom de eficiência reprodutiva, a gente vai ter indivíduos, a nível individual, que não vai emprenhar. Então, o que eu falo? A nível individual, vamos trabalhar a indução à lactação e vamos sair fora desse problema de descarte e vamos colocar um animal que está ocioso comendo, produzindo. O que acontece? Assim, eu observei muito, eu fiz bastante indução à lactação, que quando você faz a indução, além da vaca voltar para a lactação, ela melhora a condição dela de prenhez, entendeu? Porque ela recebe uma carga grande de hormônio e isso faz com que ela... como se fosse um tratamento. Exatamente, mas é um tratamento. Né? Então ela volta a realmente ter condição de prenhar. Então isso é uma coisa que eu observei. Eu acho que a melhor frase para indução à lactação seria o seguinte: ela não é o resolvedor dos meus problemas. O resolvedor é melhorar a minha eficiência reprodutiva, mas era uma ferramenta para mim consertar um problema que eu tive lá atrás, seja ele a nível de indivíduo ou de indivíduos. Você entendeu? Porque falar que você tem que ser eficiente reprodutivamente é muito fácil da boca para fora. O difícil é cair no verão e emprenhar a vaca. Não. É ou não é? Sim, é muito complicado. Esse ano a gente teve temperaturas altíssimas. Novo, né? E assim, o que se tem de estudo é que até outubro a gente vai estar com El Niño ainda com essas altas temperaturas. Quer dizer, vai impactar a nossa próxima produção, nosso próximo ciclo agrícola, né? Que vai atrasar de novo. Esse ano atrasou, nós atrasamos. E aí realmente foi... né, muito ruim, foi bem ruim a produtividade. Bom, graças a Deus, agora a safrinha parece que realmente vai ter, né, dentro do natural, a gente vai conseguir uma boa colheita, mas não vai suprir o que se deixou, porque colheita é uma coisa, safra, né? Safrinha. Safrinha não chama safrinha à toa. Então assim, a gente vai ter provavelmente vai recuperar os 40% que perdeu. Entendeu? Então, assim, mas eu não acho. Errado. Então,
Então, vai ser realmente um desafio para os produtores de leite, porque assim, até para crescer vai ser difícil. Você vai crescer sua produção se você não tem comida para isso. Você já imaginou o que vai ficar o preço de uma silagem de milho? Assim, vai ficar uma coisa caríssima. Você no campo, você que está andando no campo, quando o produtor fala em silagem, o que você pensa de dar uma segunda opção para ele? O que você vê? Você tem o produtor grande, mas tem médio e tem pequeno. Eu sei que você atende também. Como veterinário, como produtor, o que você acha que hoje, nesse meio, a gente está falando de tempo muito ruim, o que você vê de segunda opção para o produtor hoje? Ô Vandim, eu não tenho medo nenhum de dar minha opinião, até porque a opinião é minha, e esse assunto é muito bacana, porque principalmente para vir de mim, no sentido de que, né, eu sou apaixonado com silagem de milho. Para mim, silagem é top, desde que ela tenha 30, 35, 40 de amido, entendeu? Produzida no ponto. Agora, o problema é que isso não está acontecendo, né? E aí, qual que é o maior fator de limitador para o produtor crescer? Eu vejo os produtores hoje com maquinário, né, com tudo, porém, sem área, né, e expandir área é muito caro, né? E aí a gente enfrenta alguns desses desafios climáticos que a gente tem e vai continuar tendo, né? Nisso, cara, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para novas oportunidades, para novas culturas, seja ela qual for, você entendeu? E aí entra o capiaçu, e eu não tenho de esconder, a cada dia mais adepto, né? E a cada dia mais aprendendo a ver com bons olhos, porque é um produto que a gente conhece as limitações, você entendeu? Então, assim, eu vejo que, no geral, muita gente teve, né, um efeito, um impacto negativo com o capiaçu, principalmente porque fez de forma errada. Não adianta... E também passou aquela imagem que era igual. Solução. Não é alternativa. Igual, entendeu? Não é igual. Então... Não, porque a gente conhece fazenda aqui que ela é altamente produtiva no capim-açu. Né? Mas assim, o produtor tem que entender também com 3 metros de bambu, não vai. Você entendeu, Vandir? É a alternativa que ele tem, mas ela bem manejada, eu tenho também, eu acho que é um processo bom demais. Então vamos falar em planos limpos e cabeça aberta. Eu comparar um capiaçu, que seria um pé de milho sem espiga, né? Não tem como eu comparar os dois, não. Olha o custo de um, o custo de outro. Então o que eu tô querendo dizer? Alternativa. Por quê? Cara, você pega um produtor hoje que é dependente de 100% de tudo dar certo na safra de milho, você perde, igual você falou, 40%, o que esse cara vai arrumar? Tá num mercado que não vende gado. Se vender, vende barato. E aí? Ele não pode deixar o leite cair, ele tem que ter comida. Pergunto pra você de novo, o que é mais fácil? Comprar um caminhão de milho e mandar entregar aqui em casa ou comprar 50 caminhões de silagem? A estratégia foi plantar capinha-açu, pelo menos na fazenda foi o que a gente fez. Tem hora que a gente planta bem. Mas assim, a gente precisa do volumoso. Isso não tem como você correr. Exatamente. A vaca confinada é o que você tá falando. Você consegue acertar ali o que falta na dieta. Mas não ter a dieta é muito pior. E eu vejo que você conhece muitas fazendas que vêm se adaptando a isso, e você vem com bom índice disso também, não vem? Olha, Vandim, vou dar um exemplo. Eu sou tranquilo para falar isso porque é amigo, né? E eu sou muito grato por ser um dos consultores lá do sítio Boa Sorte, lá do Vanderlei, do Vitor Ventura. E assim, cara, eles já fizeram muita conta. Então eles já tiveram 31 de média com silagem de milho. E a média deles, eu vou ser sincero, não é por conta de capiaçu nem silagem, é porque eles são eficientes e ponto, acabou. Se tiver outra cultura, outra coisa, se o mundo virar de cabeça para baixo, eles vão continuar eficientes, porque eles são, é do DNA deles. Gerir, pegar informação e tomar decisão. Eles são muito bons nisso. A diferença, Emílio, que a gente vê ali que é um fator crucial. O produtor ali trabalha. Se você pegar o Vitor, o Vanderlei, estão sempre querendo trazer tecnologia, trabalhando. Eu tive lá com o Vitor. O cara tá sempre fazendo reprodução, sempre em cima. É um trabalho, assim, você vê o que ele toca na proporção, muito grande. Não é brinquedo aquilo, não. É muito grande. Só que ele pegou uma eficiência no capim. Isso aí a gente não pode negar também, né? Exatamente, Vandir. Então vamos correlacionar isso tudo, cara. Primeiro, a gente sabe que no leite a gente precisa de escala. Escala, para mim, hoje é um dos principais fatores. Por quê? Ter poder de negociação, ter poder de compra, de insumo, ter poder de faturamento para você ter estratégia e aproveitar oportunidades. E aonde não ter escala, se a gente não conseguir um volume maior, né? Então é o seguinte, lá no Vitor, por exemplo, ele já teve 31 de média com silagem de milho e hoje tem 28 com capiaçu. Só que o 28 hoje com capiaçu tá mais rentável para ele. Então o que é? Eu vivo de média de produção do meu ego ou eu vivo de dinheiro? Ele vive de lucro. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não adianta a gente bater no peito e falar, não, eu produzo silagem. Eu também queria.
Ou eu não queria uma automotriz fazendo silagem, tudo padronizado? Lógico que eu queria, mas não é minha realidade. Eu tô na zona da mata. A gente não tem topografia para isso. Não temos, cara. Então eu acho que a gente tem que brigar com o que tem. Brigar e lutar com as armas que a gente tem. É igual o exemplo de gado. Eu venho de uma escola, né, de holandês, lá de Viçosa, né, todo mundo sabe, acho incrível, vocês me conhecem, genoma, ninguém tá igual ao holandês, mas a gente tá na zona da mata, um calor danado, e é muito complicado tirar leite de holandês aqui, entendeu? Não, elas são muito sensíveis, é muito complicado. Nós estamos trazendo um gado da Europa, ou lá nos Estados Unidos, com alto nível de tecnologia, então enquanto eu não posso dar o conforto pro holandês, eu vou explorar os cruzamentos raciais que eu acho que são muito mais bacanas. Não tô defendendo bandeira de ninguém. Na verdade, o leite entra pela boca. Se você não tiver comida ali no holandês, você esquece. Você não tem leite, não. Que adianta? Tendo genética, eu acho que o gado, né, e banejo, você consegue médias. A gente viu hoje na fazenda, que a gente tem o holandês PO e tem também meio sangue. A gente desceu, subiu 7/8. Mas eu te falo assim, pra você manter o holandês, você tem que ter comida. E o holandês não aceita o desafio que o Girolando aceita, não. Exatamente, assim. Volto a repetir para ficar bem em planos limpos. O holandês é a melhor raça que a gente tem para leite no mundo. São anos de seleção genética. O genoma veio e pegou essa seleção genética e tampou no alto. Foi para cima mesmo. Então não tem o que discutir. Porém, como é altamente produtivo, é altamente dependente de um meio extremamente propício para ele. Qualquer deslize nisso, a gente enfrenta sérios problemas. Nisso a gente tem um cruzamento, né, que a gente tem com a raça Gir, principalmente, vou falar de Girolando, que é a raça predominante na nossa região, que te permite trabalhar em várias alternativas, né? Te permite trabalhar num semi-intensivo, te permite você praticamente não ser obrigado a ter uma recria confinada também, então te dá esse leque, permite trabalhar com outras forrageiras, te permite passar, talvez, por um tempo em não trabalhar com resfriamento, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem que ter na fazenda e é caro. Muitas das vezes o cara não tem. Então, assim, não tô defendendo, mas são alternativas que a gente deve olhar, porque bater no peito e falar que tira leite de holandês é muito bonito, mas o que você prefere, ter 28 de médio com Girolando e ser eficiente, ou às vezes ter 25 ou 35 holandês, mas não tá eficiente? Você entendeu? No holandês 31, eu vou te falar que é desafiador. Não. Clima, calor, a fazenda Tudo. já teve isso lá, mas assim, você tem que dedicar um tempasso. Então, assim, igual 3 tiradas já é um processo pro holandês, e nosso manejo é freestyle, então assim, você tem que estar sempre olhando. O gado com grau para baixo, eu acho que ele fica mais fácil pro produtor a pasto. Não é que ninguém pode criar, tá? Porque isso daí é lenda. A noite que a gente tá faz um calor do cão. Mas lá tem ventilador, resfriador, a dieta tem que estar sempre consertando. Então, quem trabalha lá na sua propriedade que sabe que é o melhor para ele. Mas assim, realmente o holandês... Só que o Girolando tem um comércio muito bom também. Você não vê isso assim para os produtores? A nível da nossa região, sim, né? Primeiro, porque a gente tem um apelo comercial pelo Girolando de FIV, que usa a vaca Gir pro holandês muito bom e que eu creio que não vai acabar. Por quê? Tirar leite de Gir PO é complicado, né? Caro, né? Muito complicado ainda. E aí a gente tem esse animal meio sangue e que tem que ser feito de FIV, pelo poder de replicação. Então, é que logo eu penso, não é uma coisa, é muita oportunidade que eu tenho por aí, né? E a gente sabe que a recria de uma fazenda, ela é bem complicada também, devido a custo, a tempo, a espaço, a tudo. Então, acompanhando uma tendência americana, eu acho que no futuro vai ter o quê? Muitas fazendas vão ser especializadas em tirar leite e não vão fazer recria. E aí que esse FIV de meio sangue, que eu acho que entra muito bem nisso. Vai ter a fazenda que vai recriar aproveitando essa oportunidade. Entendeu? Então a gente tem essa tendência comercial da nossa região e eu acho que todo mundo deve aproveitar isso. A gente conversou até com um podólogo, né, Vandir, essa semana, e ele estava falando, ele é o pai, acho que é holandês, e ele teve na Holanda, onde que lá eles trabalham nesse seguinte sistema, né? Tem o cara que faz, o produtor que faz a comida, o produtor que tira leite, o produtor que faz a recria. Então, assim, existe uma cadeia e aí por que é eficiente? Porque cada um
um se especializa Exatamente. naquele trabalho, coisa que hoje no nosso mercado nós não temos. O nosso próprio vizinho não entende o trabalho que você faz, entendeu? Então, assim, lá ele estava explicando por que funciona. Funciona porque cada um faz aquilo que é eficiente. E trocam entre eles, entendeu? Então, o cara vende para quem produz, o outro recria, depois volta para o produtor. Então, assim, é uma coisa, eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca, né? Pelo menos foi a primeira vez que eu tive contato com essa experiência de que lá fora eu não tinha esse conhecimento de que era feito dessa forma. E ele fala, né? E o cara que produz 6 meses está de férias, porque lá também, né? Eles não têm a temperatura. Então, o cara que produz, ele produz os 6 meses, faz a fatia dele do mercado e, claro, que quem produz um ano inteiro, porque é tudo, né, fechado, mas assim, é feito, e o outro faz a recria. Eu achei, assim, muito interessante isso, que é realmente, assim, são essas parcerias, que é uma coisa muito difícil pra gente aqui, essa questão de parceria, entendeu? Eu não conheço. Você conhece alguma coisa dentro desse aspecto? Eu fiquei surpresa de saber, né? Eficiência. Com certeza, é o que você falou, o cara fica especializado na atividade dele, né? A gente tem um nível de produção aqui na Zona da Mata muito individualista, né? Você vê que aqui não tem tantas cooperativas como a gente vê no sul do Brasil, a gente tem esse perfil. E assim segue, acredito que vai seguir. Uma coisa muito engraçada, Silvana, é que essas tendências, por mais que elas não permaneçam a curto prazo, mas a longo prazo elas se estabelecem. Vou dar um exemplo que desde quando eu me entendo por gente de mercado, né, todo mundo falava, não, a tendência americana, a tendência do Brasil é igual aos Estados Unidos, vai diminuir o número de produtor e aumentar a produção de leite, né, porque eles vão aumentar a média, as fazendas grandes vão crescer. Então, se você pegar dados, né, como o top 100 do Milk Point, né, é isso, o número de produtores cada vez caindo e as fazendas aumentando a produção por se tornarem mais eficientes, aumentar a produção por animal, aumentar a produção por si, o número de animais, né? Por quê? Especializando e se tornando mais eficiente. O leite, a margem do leite e com qualquer outro produto, né? Pelo sistema que a gente vive, que é o capitalismo, tá globalizando, então tá concorrido, as margens estão estreitando. Então, se o cara não for eficiente, ele não vai para frente, ele vai sair. Por quê? Nós não somos só produtores de leite, nós temos uma família, nós temos uma vida, a gente quer dar o conforto para um filho, eu quero estudar meu filho, então o produtor, ele precisa de dinheiro, assim como todo outro empreendedor. Para mim, um produtor de leite, ele é um empreendedor rural. E se ele não tiver renda e essa margem vai estreitando ao ponto que aperte ele vai sair fora. Ou ele vende a propriedade, ou ele sai do ramo. Ou ele aluga, que a gente está vendo. Eu essa semana também tive contato com uma pessoa que estava criando boi e tal, e falou assim, eu não tive condição. Eu preferia alugar porque eu estou ganhando mais, porque eu não conseguia ninguém para ajudar e tal. Alugou a propriedade dele em vez de tentar conduzir, trabalhando em outra coisa, arrumou um emprego e alugou a propriedade porque não conseguiu tocar, manejar isso. Então, assim, a mão de obra hoje é o gargalo de tudo, né? Com certeza, gente, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos evoluindo, né? Sendo empurrado pela competição a ser cada vez mais tecnificado. Então, se o cara não tiver know-how e conhecimento para tocar aquilo ali, a melhor coisa que ele pode fazer é arrendar, e eu acho que isso vai crescer muito. Por quê? É o que a gente até conversou antes de começar o podcast, aquele capital empatado ali é gigantesco, então aí você compara com o investimento, seja ele primário, bobo ali, né? Não, o investimento é muito alto. Você vê que não compensa, então eu acredito que vai ter muito daqui para frente, arrendamento, parceria, vai ter, essas coisas vão chegar. Por quê? Porque a pessoa vai entender que sem conhecimento, hoje você não pode tocar de qualquer jeito. Não é aquela coisa que eu compro e vendo com facilidade. Não é. Se você não tiver um planejamento, uma estratégia, principalmente agir massivamente em cima daquilo, você vai tropeçar. Tem que trabalhar, né, Emílio? Muito. E é muito, porque o produtor realmente trabalha muito. E hoje você realmente não tem com quem contar. As pessoas não querem trabalhar no campo, pelo menos aqui na nossa região, e assim, a gente tem poucas escolas técnicas, assim, dificilmente, sério, eu nunca consegui chegar num técnico para trabalhar na fazenda. Até, eu estou muito surpresa, a gente recebeu agora uma veterinária, que assim, eu estou surpresa com o trabalho da menina,
até lá da nosso laticínio, que está fazendo um projeto lá na reprodução. Maria E assim, Eduarda. Né? Maria Eduarda, que ela chama uma menina surpreendente, subiu Com vontade de trabalhar, você vê que a pessoa sabe tem aquela pessoa vontade, com vontade? Tá disposta, né? Porque não assim, tem hora, sério, assim, eu tive uma vez contratando veterinário, o cara rodou em volta de uma vaca no chão e falou, eu só quero números. Cara, tudo bem, números são importantes, mas a saúde para o veterinário, ele tem que ter o animal. A Ele pessoa tem tá que ali ver... tem que pegar a mão na massa, né? ele tem que ver o animal, porque aquilo também, aquilo é um patrimônio apesar de você dar assessoria, né, assim, tá ajudando o produtor, mas o produtor também quer ouvir da veterinário coisa boa, não é só coisa ruim. Assim, a pessoa que não tem amor pelo profissão animal, dele é pela difícil. coisa, você vê que é diferente, a postura é diferente. Mas assim, tem muito tempo que eu não vejo uma coisa assim. É uma Então, pessoa com vontade de trabalhar. Mas sabe o que acontece? Eu acho que eu acho que não faltam as pessoas para trabalhar. Tem muita gente precisando de emprego, só a gente vê o número de desempregados no nosso país. O que falta é pessoas dispostas a trabalhar. Só que é o seguinte, um paralelo que eu falo. Todo mundo está reclamando de mão de obra. Só que é o seguinte, ponto. Beleza, vou colocar ponto, não colocar vírgula. Nós vamos mudar. A nossa geração que está vindo aí, que é a minha geração e a próxima, ela não se engaja mais por estabilidade como meus pais foram, ela se engaja por bem-estar. Então quem tem que mudar a mentalidade é a empresa, que senão você vai ficar sem. Então eu acho que você tem que pensar, eu quero continuar com o meu negócio, ou eu vou mudar meu jeito de trabalhar, ou o que eu vou fazer? Porque a mão de obra vai ser isso aí. E eu falei isso para um produtor outro dia, falei, tava reclamando de mão de obra. Cara, se ele tivesse a mentalidade empreendedora que você tem, ele não era seu funcionário, não. Ele era o seu concorrente. Era dono. mas igual, assim, né, isso está acontecendo, a gente até agora, em abril, nós vamos mudar nossa estratégia de ordenha. O cara vai trabalhar e vai embora. Aí vem outro. Porque, assim, fatiar, porque os caras não aguentam mais trabalhar direto. Então, assim, tem que mudar a estratégia para que realmente você não tenha. Porque o que acontece? Ele fica ocioso dentro da fazenda, mas acha que está trabalhando. Só que ele não está, entendeu? Porque se você entrar numa fábrica e sentar, eu trabalhei com confecção há muitos anos, a costureira sentava 4 horas, parava, almoçava 4 horas. Então, assim, ela desempenhava a função dela. O trabalhador rural, não, entendeu? Ele não pega naquela atividade 24 horas. Pelo menos aqui na nossa região, o cara não fica 8 horas trabalhando, 4 e 4 numa ordenha, entendeu? Então, assim, fatiar isso para ver se a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles, porque, assim, eles não conseguem ver que eles estão ali esperando o próximo trabalho e ele acha que é cansativo, que demora, entendeu? Concordo. Mesmo que ele receba horas extras, porque recebem horas extras para fazer o trabalho, né, para ficar mais, porque tem que chegar muito cedo, a gente está precisando redirecionar para que realmente a gente mantenha profissionais com mais qualidade, né, de vida para eles e para a gente também, porque um cara insatisfeito é muito ruim para a gente. Porque ele começa a faltar, aí começa os problemas, ele trazer os problemas dele de casa para dentro, porque ele não tem espaço lá quando vai para casa para resolver os problemas dele. Então a gente está tentando, assim, vamos ver se isso vai ser uma solução. Mas a gente realmente vê que a demanda é muito, assim, tem pouca disponibilidade para trabalhar. As pessoas estão com disponibilidade. Tivemos o prazer de receber o Dr. Emílio Carlos Garcia Júnior. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os produtores, que segunda-feira a gente vai ter, não é nem um grito, né, uma guerra do leite. Que mensagem você quer deixar para os produtores? Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte, focar naquilo que você controla, principalmente, agir massivamente que eu controlo. O que eu não controlo, às vezes eu posso até influenciar, mas o que eu não controlo não adianta. Então, assim, focar mesmo da porteira para dentro, ser eficiente, fazer o melhor que você puder. Por quê? Quando você perde tempo naquilo que você não controla, o que vai? Eu vejo muita gente hoje em dia perdido no preço do leite, no cenário, você entendeu? Só que o cenário vai ser a vida inteira, é o ciclo da pecuária. Então, assim, eu acredito que o melhor caminho, né, principalmente é você ter um propósito muito bem definido, saber onde você quer chegar e o tempo todo correr atrás daquilo, que é só assim que você vai conseguir passar pelos momentos difíceis e chegar nos momentos bons colhendo fruto, entendeu? E é isso, Deus no coração, né? Amar o que faz, que é muito importante para você trabalhar duro, porque não é só porque você ama que você não vai ter que trabalhar, e correr atrás sempre. Essa é a mensagem, acredito que não tem muito segredo.
Obrigado, Emílio, pela participação. Quer Obrigado. considerações? Não, então, muito obrigado. E volte a nos visitar. Sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir com alguma coisa, a amizade que a gente tem de longa data, e pode contar comigo sempre aqui, viu? Obrigadão, Muito um abraço a obrigada. todos. Obrigado. Falou, um abraço.